Neste magazine de desporto, foco em duas competições mundiais, a de hóquei em patins e a de futebol. Contagem decrescente para o início do Campeonato Mundial de Futebol, a decorrer no Qatar nesta 22ª edição. Os primeiros jogos da competição começam dentro de 9 dias apenas. Voltamos a esta competição com as análises de Luís Aguilar, analista desportivo e especialista de futebol dentro de momentos, mas antes disso, foco noutra competição mundial, a de hóquei em patins, que decorre em San Juan, na Argentina, e onde competem várias seleções africanas. Ontem, depois de 4 derrotas consecutivas, Moçambique foi eliminado da corrida ao título depois do confronto com a Alemanha, em que perdeu por 3-2. Angola, por seu lado, vai lutar pelo 5º lugar. André Centeno, capitão da seleção angolana, reagiu, em declarações a Marco Martins, à derrota de ontem contra a equipa italiana. Uma derrota difícil de digerir. Tínhamos a ambição de vencer este jogo para estar nos quartos e tentar fazer história, tentar elevar o hóquei patins de Angola até às meias finais. Não conseguimos, obviamente que é um sentimento de frustração no seio do grupo, pelo trabalho realizado, por tudo aquilo que fizemos também durante o jogo, mas obviamente que muito orgulho naquilo que fizemos também, naquilo que demonstramos dentro da pista nos 50 minutos, da forma como iniciámos o jogo até ao final. E agora é levantar a cabeça e manter os níveis de concentração e de ambição para conseguirmos o melhor resultado possível neste Mundial. O objetivo é claramente o 5º lugar. Foco então no Campeonato Mundial de Futebol, com arranque já daqui a 9 dias, com o Qatar a confrontar o Equador no primeiro jogo da competição, e a composição de várias seleções já é conhecida, como a de França e de Portugal, duas das grandes potências europeias deste Mundial. Em cada uma se destaca a presença ou a ausência de certos jogadores, como nota Luís Aguilar, analista desportivo e especialista de futebol em Portugal. Bom, quanto à seleção portuguesa, era mais ou menos esperada a chamada de António Silva, o central do Benfica, que está num grande momento de forma. É o único jogador desta convocatória que nunca tinha sido chamado anteriormente por Fernando Santos. Agora, aquilo que tem feito no Benfica, não apenas no campeonato, como também na Liga dos Campeões, já fazia adivinhar que seria um dos 4 eleitos para a posição de defesa central, e onde há aí também a expectativa para perceber a forma de Pepe. Pepe está lesionado há cerca de um mês, tem agora um jogo de campeonato este fim de semana, o Porto joga contra o Boa Vista, vamos ver se o Pepe terá aqui alguns minutos, caso não o faça, terá aqui como ensaio geral e última oportunidade o jogo com a Nigéria antes da partida para o Qatar. Depois destaca aqui também a ausência de Renato Sanches, tem sido, sempre que é chamado por Fernando Santos para as fases finais, um dos jogadores em destaque nos europeus, foi assim no último, foi assim em 2016, é um médio diferente dos outros que a seleção tem, um jogador com uma capacidade de transporte, de correr com a bola, de furar linhas adversárias que não se vê noutros. Talvez Mateus Nunes se aproxime mais deste perfil, mas parece-me aqui que a escolha não tinha de ser feita entre Renato e Mateus Nunes. Portanto, aqui parece-me talvez a grande surpresa entre aqueles que são os habituais convocados por Fernando Santos, e sem dúvida alguma que era um jogador que poderia perfeitamente caber nesta convocatória. Quanto à seleção francesa, começou logo com mais notícias, porque não ter jogadores como N'Golo Kanté ou Paul Pogba devido a lesões, os jogadores que foram campeões do mundo no último torneio e que são realmente peças essenciais, faz aqui com que Deschamps tenha desde logo algumas dores de cabeça. Depois também uma particularidade, poderia ter chamado 26 jogadores, chamou apenas 25 e tanto quanto se saiba é a única convocatória para já em que isso acontece. Agora, é uma seleção que estará sempre também muito ligada à forma dos homens da frente, com Mbappé, com Benzema, com Dembélé, que está a passar por um grande momento no Barcelona, com Griezmann, que vem de um Atlético com uma época mais irregular, mas que é sempre um elemento a ter em conta, e esse estatuto de campeão do mundo, com todos estes jogadores, também com médios de enorme qualidade, como Camavinga, Guendouzi, do Marselha, Rabiot, da Juventus, Tchouaméni, do Real Madrid também, fazem aqui com que a França seja a mais forte candidata, juntamente com o Brasil e com a Argentina. Agora, claro, são ausências de peso, mais até a de Kanté do que propriamente a de Paul Pogba. Agora, claro, é um plantel ainda assim muito rico e com jogadores de imensa qualidade. Depois tudo depende também da própria gestão dos egos e de como vai ser aqui trabalhada esta relação entre Mbappé e Benzema, as duas maiores estrelas da
companhia. Para Luís Aguilar, a seleção portuguesa conta com muitos talentos individuais e não há dúvidas quanto à qualidade dos jogadores. A incerteza situa-se, porém, nas estratégias do treinador Fernando Santos. Parece-me que é uma seleção que entre jogadores mais experientes e outros mais jovens tem aqui algum equilíbrio. A dúvida não é tanto, obviamente, em relação à qualidade destes jogadores. A dúvida tem mesmo a ver com a ideia de jogo de Fernando Santos, que é sempre muito conservadora, muito em função do adversário, quando Portugal tem elementos mais do que suficientes para assumir o jogo e para ter um estilo mais afirmativo. Não é isso que se tem visto nos últimos tempos. Aliás, foi essa postura de expectativa que fez com que Portugal perdesse com a Sérvia, um jogo em que bastava empatar e tivesse depois de fazer um play-off para marcar presença neste Mundial, ou que agora, na Liga das Nações, fosse derrotado pela Espanha, num jogo também em que só precisava de empatar. Com jogadores reconhecidos e experientes como Benzema, Mbappé e Griezmann do lado francês, Cristiano Ronaldo, António Silva e Pepe. Para Portugal, para citar só alguns, Portugal e França fazem parte das equipas com maior potencial. Fazem parte, sem dúvida alguma. Acho que a França é favorita e acho que Portugal é candidato, aqui parafraseando Fernando Santos. A França tem esse estatuto de ter sido campeã do mundo, acaba por ter também nas suas opções ofensivas mais qualidade do que tem Portugal. Depois parece-me que ali no meio campo Portugal não fica a dever nada à equipa francesa. Na defesa também Portugal tem defesas de enorme qualidade. Portanto, nesse aspecto as equipas estão mais ou menos equilibradas. Para Portugal, aqui a expectativa é sempre essa, perceber qual é que é a ideia de jogo, como é que se vai afirmar. Tens aqui esta curiosidade interessante. Nunca, quando os mundiais são fora da Europa, Portugal fez grandes campanhas. Portanto, tem aqui hipótese no Qatar de tentar inverter isso. Depois também tens aqui uma geração de jogadores que, sendo muito importante, poderá estar também a aproximar-se do seu fim no que a mundiais diz respeito. Vês jogadores como o Cancelo, como o Bernardo Silva, como o Bruno Fernandes a aproximarem-se da casa dos 30 anos. É natural que alguns deles acabem já por estar a entrar na fase descendente da sua carreira. Isto já para não falar naturalmente de Cristiano Ronaldo, que embora não assuma, este será o seu último Mundial. Portanto, talvez por isso também, por ser aqui a última oportunidade para alguns deles, o mesmo em relação a Pepe, se possa esperar que esta seleção acabe por ter isso em conta e que dê a vida em campo, porque trata-se do Mundial e não há outra forma de abordá-lo. Mas para isso também vai precisar que o selecionador colabore e que solte esta equipa das suas amarras habituais e que lhe possa transmitir essa coragem para ser uma equipa mais aventureira no terreno de jogo. As seleções africanas também começaram a ser reveladas. O atual campeão africano, Senegal, deve divulgar ainda hoje a composição da sua equipa, mas a seleção senegalesa parte com uma desvantagem. O Senegal tem logo aqui uma baixa enorme. Sadio Mané, capitão da equipa, grande figura do futebol senegalês, irá falhar o Qatar por lesão. Aliás, Mané é muito mais do que o melhor jogador do Senegal, é uma das grandes figuras do país por todo o trabalho humanitário e de cariz social que desenvolve no seu país. Parece-me destas seleções aquela que tem mais possibilidades de passar. Agora, claro que perde aqui muito poder sem a sua estrela, até por causa do grupo também que o Senegal está inserido, poderá ter aqui claras possibilidades de se superiorizar ao Qatar, país organizador, ao próprio Equador, e a Holanda, claro, é favorita a passar este grupo em primeiro lugar. Depois, quanto aqui ao Ghana, que está no grupo de Portugal, não é fácil a vida do Ghana, estreia-se desde logo com Portugal. Portugal é o favorito a passar isto no primeiro lugar. O Ghana tem também aqui a feroz concorrência do Uruguai, sempre uma seleção a ter em conta, uma seleção muito aguerrida. E a Coreia do Sul, orientada por um português, Paulo Bento, que conta com jogadores muito rápidos e teve também aqui a novidade de que Son, que esteve em dúvida, acabará mesmo por integrar a comitiva. Por último, temos aqui os Camarões, parece-me a mim aquela que tem a vida mais complicada. Com o Brasil, candidato a passar, com Sérvia, que chegou a este Mundial depois de afastar Portugal na fase de grupos, e com Suíça, que ultrapassou a Itália e que antes disso, no último europeu,
eliminou também a própria França. Portanto, não é fácil de todo aqui a vida dos Camarões. Acho que o Senegal, mesmo com a ausência de Mané, é aqui a seleção que terá mais hipóteses de passar. Quanto ao Ghana, poderá aqui tentar uma luta a 3, neste caso Portugal se venha a destacar, claro, com o Uruguai e com a Coreia do Sul. Luís Aguilar refere ainda um Mundial inédito, desde logo pela sua atribuição controversa ao Qatar e a componente dos direitos humanos, com a morte de milhares de trabalhadores na construção dos estádios. Ainda nas palavras de Luís Aguilar, não é justo, no entanto, colocar os jogadores numa posição em que tenham que tomar medidas políticas. O Mundial representa para eles uma oportunidade profissional única. E é o ponto final nesta rúbrica desportiva. Até breve.